Bora, Massinho, bora, Massinho. Coisa boa você tá aqui, meu irmão. Cadê tu? Rafael. Fala, garoto. Boa noite, meu querido. Pô, saiu do fone aqui, peraí, deu algum problema. Peraí, já vamos começar. Peraí, viu? Deu uma travada aí, tu. Tô ouvindo. Tinha dado uma Ah, travada. tá funcionando não aqui, vou botar o fone analógico mesmo. E aí, como é que tá? Rapaz, melhor agora, né, cara? Melhor Não agora que tô sei. falando com você. Melhor, tô bem. Passei por aqueles momentos lá que você sabe, né? Tu, eu não tô te ouvindo, não. Tá ouvindo agora não? Você tá me ouvindo, tá tranquilo pra mim aqui. Não, eu tô ouvindo. Pronto, então tá mal. Ítalo, cara, E aí? primeiro, obrigado aí, cara, por ter aceitado o meu convite aí, tá? Uma honra. Dizer que você, junto com o Márcio, que tá na live aí, e o pessoal da AMI Cariri, me despertaram a, a vontade, né, de começar a fazer o tratamento, né, com a cannabis. E antes de vocês, né, teve o pessoal, Rafael Brito, né, e Guilherme, que são Uhum. pessoas aqui do Crato, já falavam bastante do tratamento. Eu, como radiologista, né, não queria nem saber Sim. de remédio, né, prescrever nem uma dipirona. Imagine cannabis, né? Sim. Mas depois que eu conheci a cannabis, realmente a minha vida mudou muito, cara. E eu agradeço, uma das pessoas que eu agradeço é a você. Obrigado, meu querido. Fico feliz demais. Pra mim é uma honra, cara. Assim, desde o momento que você me chamou, já me prontifiquei de participar. Estou muito feliz com a sua atuação, né, nessa pauta da cannabis medicinal. Ter médicos interessados é uma grande batalha, sabe? Acho que é um dos gargalos, né, que os pacientes têm encontrado em relação ao tratamento, né? Então, assim, você sendo essa ponta de lança aqui, né, junto com outros médicos, né, doutor Igor Maia, também, que é daqui do Cariri, embora não more, outros médicos aqui do Cariri também estão entrando nisso, na prescrição, então significa que é um campo muito fértil, eu fico muito feliz. Pois é, você pediu até pra gente não se estender tanto, e eu já sou acostumado a fazer podcast, né? Já fiz mais de 80 e participei Aí, de mais de 10, né? mas também não tem Então, essa pressa toda não, relaxa. então, assim, a gente vai no fluxo aqui e eu tenho, assim, algumas dúvidas. Eu, como médico já, como médico prescritor hoje, ainda tenho algumas dúvidas, Uhum. né? Então, eu fico imaginando, se eu tenho dúvidas, imagine os pacientes ou as pessoas que querem buscar o tratamento, né? E uma das coisas que eu ainda tenho dúvida, Ítalo, é o seguinte, que até que deve ser dúvida de muita gente também, em relação ao cultivo. Como se inicia uma associação e como ela pode plantar e a pessoa que esteja lá, o medo é esse, não ser preso. Uhum. Sim. Cara, eu vou começar a puxar um pouco mais para trás. Como é o acesso dos pacientes, certo? Ao tratamento, porque aí isso de associações, enfim, é uma consequência, né? A SUS daí, ó, da Liga Canábica, muito bom. Hoje no Brasil, né? Bom, deixa eu me apresentar, né? Eu sou Ítalo Coelho, sou advogado, né? Faço parte da Rede Reforma, né? Que é uma rede jurídica que atua pela reforma da política de drogas no Brasil, que é um desastre, né? E a gente tem uma atuação aí há pelo menos 8 anos, junto a pacientes e associações que querem e estão fazendo uso de cannabis como alternativa terapêutica, né? É um tema mais ou menos novo no Brasil, embora as propriedades terapêuticas da cannabis, né, sejam conhecidas há milênios. No Brasil, essa planta está aqui há pelo menos 400 medicinal.
né, é um fenômeno mais ou menos recente, é de 2014 para cá, né, que algumas mães iniciaram essa luta. Tem até aquele documentário, né, ilegal, A Vida Não Espera, que é do Tarso Araújo e do Eriksen, né, que trata exatamente do começo dessa luta, né, mulheres, mães que se viram em uma situação onde seus filhos, né, com doenças gravíssimas, né, epilepsia, síndrome de Dravet, enfim, não respondiam a outros remédios, né, e buscando alternativas, encontrar em outros países essa possibilidade. E no Brasil, né, sem regulamentação nenhuma da discussão. E aí elas começaram a bater a porta da Anvisa, né, e hoje a Anvisa, muito contra gosto, começou a regulamentar. Né. Isso vem avançando, né, por exemplo, a Suzy, né, que está aqui, ela faz parte da Liga Canábica, né, a Sheila foi uma das mães, né, que correu o risco de ser considerada traficante internacional por trazer CBD para o Brasil. Você veja, há menos de 8 anos isso aconteceu, você vê como mudou, né? E hoje já existe uma regulamentação, já está legalizado, isso é uma coisa muito importante da gente falar, o uso de cannabis terapêutico está legalizado no Brasil. Os médicos podem prescrever, certo? Qualquer médico de qualquer especialidade, inclusive não só médico, né? A Anvisa, na RDC 327/2019 e a 660/2022, trata da questão das prescrições. Ela fala lá, profissionais de saúde regularmente habilitados. Significa que tem dentistas que estão fazendo isso, nutricionistas que estão nessa luta, farmacêuticos, enfim, para ter essa receita. Então, em tese, hoje, o que é que o paciente precisa para se tratar? Né? Ele chega no consultório médico, ou de algum profissional de saúde regulamentado, com uma necessidade, né, com alguma doença, alguma condição clínica, e em comum acordo optam por essa terapêutica. Né? O médico prescreve, de acordo com alguns critérios que tem na resolução, né? Você sabe melhor que eu em relação a essa, não tem grandes dificuldades em relação à prescrição, e o paciente com essa receita em mãos, ele pode diretamente na farmácia, se for um produto que esteja vendendo na farmácia no Brasil, ou se for um produto importado, ele pega uma autorização de importação na Anvisa e importa. O grande problema, o preço. Né? Os produtos ainda são muito caros para a realidade do Brasil. Né? Alguns chegam a R$ 2.800 a unidade. Né? Um remédio que está na farmácia para tratamento de esclerose múltipla, por exemplo. Né? Existem outros mais baratos hoje, né, por conta dessa diversificação do mercado, mas isso é um entrave. Né? Aí os pacientes, o que é que eles podem fazer? Judicializar a questão. Se ele tiver um plano de saúde, ele judicializa para o plano de saúde pagar. Agora tem uma dificuldade maior, a doutora Laila está aí, especialista de direito da saúde também, está essa questão do rol taxativo do STJ, né, que é uma luta que dificultou um pouco mais, né, não é o fim da luta, mas dificultou um pouco mais, ou para o Estado pagar, certo? É um processo demorado, né, dificultoso, enfim, mas é uma alternativa. E tem outros pacientes que não podem esperar, que não têm condições de pagar, enfim, que optam por plantar, né? Fazer o cultivo na sua casa para fazer uma extração caseira de um fitoterápico. Porque é bom a gente falar, né, cannabis, maconha, ganja, tudo isso é a mesma planta. É uma planta que foi demonizada, né, uma planta com várias propriedades que ajuda o ser humano há milênios. E as pessoas conseguem fazer isso em casa, né? Com uma certa, obviamente, com alguma orientação do manejo, né? Do cultivo, da extração, né? Com acompanhamento médico, né? Mesmo esses pacientes que plantam e fazem o uso do extrato caseiro, eles precisam estar sendo acompanhados, né? Porque é um tratamento. Ou então, eu esqueci da questão das associações. Hoje existem várias associações no Brasil que estão plantando, né? Algumas com autorização judicial, são 5, né? E outras que ainda estão enfrentando a burocracia do Estado. Esse paciente que planta lá na casa dele, a lei de drogas, a lei 11.343, ela fala da possibilidade do Brasil regulamentar o cultivo, né, para fins medicinais. O problema é que a lei é de 2006, ele vai fazer 16 anos, é de agosto de 2006, e não foi regulamentado isso. Mas cultivar cannabis é considerado em 2 artigos da lei um crime, né? No artigo 28, que é porte de drogas para uso próprio, que não dá cadeia, mas existem responsabilizações jurídicas sobre os pacientes, eles podem ser condenados a prestar serviço à comunidade, enfim, a polícia pode entrar na sua casa, destruir o cultivo, interromper o tratamento, que é a pior coisa, né? Ou, né, isso se o paciente der sorte, porque se ele der azar, ele pode ser interpretado como traficante, né? Que as penas são muito altas, muito duras, né? A pena mínima é de 5 anos, a pena máxima é de 15.
E aí o problema Muito é muito duro, mais. né? 15 anos? Aí, de 5 a 15 anos, cara. 5 a 15 anos é um negócio. E assim, não é incomum, não, viu? Isso acontecer. Muita gente vai preso por conta disso. Aí qual a alternativa que existe hoje, né? E aí eu falo com muito orgulho aí da Rede Reforma que eu faço parte. O Ricardo Nemer, que é o advogado lá do Rio de Janeiro, teve essa sacada de entrar com ação de habeas corpus preventivo. A ação de habeas corpus, ela não é uma ação que trata de direito à saúde, tá? Ela é uma ação que trata de direito de ir e vir, né, da liberdade nossa de locomoção. Então, para prevenir isso, o paciente entra com habeas corpus preventivo, o juiz, quando dá esse habeas corpus, ele diz o seguinte, olha, nesse caso específico, o paciente não está cometendo crime, né? Porque aí tem várias questões jurídicas, a questão do estado de necessidade, a legítima defesa do direito à saúde, inexigibilidade de conduta diversa, que torna essa ação um não crime, tá? Sim. Aí a documentação, que muita gente pergunta, né? É toda a documentação médica do paciente, né? Essa prescrição, a autorização da Anvisa, a demonstração de outros exames, né, que demonstram a necessidade do paciente fazer esse tratamento, né? E se, por exemplo, ele já tentou outras alternativas terapêuticas, né, alopáticos, outras terapias, comprova isso também. Então, assim, hoje, no Ceará, né, são 24 habeas corpus já, 24 famílias que têm esse direito, ainda é pouco, perto da necessidade. No Brasil, são quase mais de 500, pelo levantamento que nós da Rede Reforma estamos fazendo. Recentemente, inclusive, a gente teve uma vitória muito importante no STJ garantindo, reconhecendo esse direito do cultivo, né? Então, assim, aí para as associações é mais ou menos a mesma coisa. O que são as associações? É um coletivo de pessoas que se juntam em prol de um objetivo em comum. No caso da cannabis terapêutica, se tratar, né? As associações que plantam, existem associações que não querem plantar, inclusive, só ajudam os pacientes de outra forma. Mas as que plantam, por exemplo, como a Abras, né, em João Pessoa, a Cultiva em São Paulo, a Flor da Vida também em São Paulo e outras, elas entram com habeas corpus coletivo ou com uma ação civil para cultivar, né? Aí tem que juntar a documentação dos pacientes, demonstrar que aquele óleo que está sendo feito tem boas práticas de fabricação, acompanhamento dos pacientes, e aí entra e começa uma batalha judicial. Mas, assim, é por aí, sabe? Entendi. Para não falar Então, demais. então, então é o seguinte, as associações, elas correm o risco de alguém que representa elas ter essa prisão de 5 a 15 anos, não é isso? Cara, e assim, no caso das associações, como não existe uma regulamentação específica, né, tratando disso, ah, e aí o que é um absurdo, né, porque as pessoas se juntam de boa fé, né, para cuidar da saúde, para fazer um papel que o Estado não faz, porque o direito à saúde é um direito fundamental. Então o Estado ele tem que prover, né? Até a Mas lei, é uma lei do SUS, né? Lei 8080. a lei do SUS, a lei 8080, inclusive, diz que a responsabilidade do cuidado com a saúde não é só do Estado, é da família, do indivíduo, da sociedade. E aí, como o Estado não faz, os pacientes se juntam, criam uma associação, começam a cultivar e começam a distribuir entre eles. Não é vender para fora, é entre aqueles associados. O problema é que cai no mesmo risco, né, de ser considerado crime, sei lá, de tráfico, ou então, inclusive, de falsificação de medicamento, que é a pena, inclusive, maior, né? E o que a gente diz, assim, as associações hoje que fazem isso, que enfrentam essa burocracia, elas fazem o que a gente chama de desobediência civil pacífica, né? Demonstrar para o Estado, de boa fé, que estão fazendo uma prática que é considerada ilegal só porque o Estado não tem interesse em regulamentar, né? E aí o que a gente luta, né, das associações, enfim, é uma lei específica, uma regulamentação específica para isso, né, para esse fato social que já acontece. Entendi. Para uma pessoa te procurar e ela, depois que o médico prescrever, o que é que ela precisa ter, além dos documentos e tudo, o que é que ela precisa ter para ter esse HC preventivo? Bom, cara, é assim, o habeas corpus, ela é uma ação que a gente chama de uma ação constitucional, uma ação especial, entre aspas, assim, ela não tem o mesmo trâmite das outras ações judiciais, por exemplo, a gente entra, aí o juiz marca uma audiência de conciliação, ou então de instrução, depois vai julgar, enfim, aquela via crucis toda que quem já enfrentou um processo judicial. Mas o habeas corpus ele é muito mais rápido, né?
justamente por tratar da questão de liberdade, né, o juiz ele julga de acordo com o que está na mão dele, os documentos, tá? Então, assim, não adianta o paciente ter uma primeira prescrição, tá? Peguei minha prescrição com o Rafael aqui, comprei o óleo, ou então, e aí comecei a plantar, vou entrar com HC. Eu não orientaria a fazer assim. A gente prefere entrar quando a documentação está madura. O que é isso? O paciente foi, pegou a prescrição, começou o tratamento, ou com o medicamento prescrito, que ele não consegue manter, ou com o que ele já faz. E aí é importante o paciente ter um diálogo aberto com o médico. Diz, olha, doutor, estou plantando, estou me tratando com esse meu óleo caseiro, para o médico atestar isso através de laudos, né, de acompanhamento. E, por exemplo, se o paciente ele sofre de fibromialgia, tá? E aí ele faz fisioterapia, faz psicoterapia, é importante que ele fale isso para esses profissionais, para também pegar relatórios de melhora, entendeu? No fim das contas, a gente precisa convencer o juiz de que o paciente precisa, que ele não tem outra alternativa e que o cultivo dele é uma alternativa viável, né? E aí a gente precisa juntar tudo para convencer, certo? Então, assim, é importante o paciente sempre voltar ao médico para fazer o acompanhamento, porque não sei se aconteceu com você já, mas tem paciente que pega a prescrição e nunca mais volta. E acha que isso é um tratamento. Isso não é um tratamento, né? Inclusive, uma das RDCs da Anvisa que trata dessa questão fala que a validade da prescrição é 6 meses, né? E faz sentido, né? Porque se você está tratando de uma doença e você não vai ao médico nunca, você não está fazendo, de fato, um acompanhamento, né? Tá Então, tratando de uma assim, doença crônica e você não está indo é, de de forma maneira louca, né? contínua, né? Exatamente. Aí, assim, é importante demais, cara, o papel dos médicos, sabe? Para dar uma segurança para o juiz que aquele tratamento é sério, entendeu? Então, assim, não precisa nada demais, né, de extra, até porque, por exemplo, a ação de habeas corpus, ela é gratuita, você não paga custas, né, para entrar com a ação. Agora, se você procurar um advogado particular, aí você faz a contratação de honorários. Se você não tiver como pagar, né, você pode, inclusive, dialogar com esse advogado para ele fazer pro bono ou então procurar a defensoria pública, né? Inclusive, aí outra coisa que nós da Rede Reforma sempre prezamos muito é fazer convênios com as defensorias, porque as pessoas que não têm condições, né, que inclusive a maioria, recorrem à defensoria pública. Depois que o paciente consegue o HC com você, Uhum. e ele tem vontade de. Aquele tratamento para ele é tão ótimo que ele tem vontade de cultivar, fazer o óleo e que as pessoas que ele vê que tem um sofrimento que também precisam daquele óleo. Ele pode, a partir desse ponto, também fazer óleo para outras pessoas e, com isso, formar uma associação com elas, claro, com apoio jurídico. Uhum. Cara, então, em regra não, certo? O habeas corpus, por exemplo, quando o paciente entra para um caso dele, o habeas corpus é individual. Por exemplo, se o paciente é casado, a gente até bota a esposa, né? Porque os que convivem com ele dentro do lar, no habeas corpus para serem protegidos, né? De uma possível invasão policial, enfim, ou então por exemplo, minha esposa vai transportar meu remédio e vai parar numa blitz, né? Ela está no habeas corpus, fica tranquilo para ela. Mas se o uso é só para ele, tá? Então, assim, o paciente é o uso individual. Né? Se, por exemplo, e existem casos que pessoas da mesma família também precisam de tratamento, aí a gente bota essas pessoas como pacientes no habeas corpus. Se o paciente está com essa intenção aí altruísta, né, de ajudar as pessoas, inclusive é uma questão de empatia, né, e é muito louvável, e a gente inclusive acha que é importante fazer isso, ele deve buscar a via formal, assim, formar uma associação, começar o cultivo da associação e entrar com uma ação pela associação, não fazer essa gambiarra. Né? Porque, assim, o habeas corpus, a maioria dos habeas corpus não tem prazo de validade, porque as doenças também não têm prazo de validade, né? Mas ele pode perder o habeas corpus se ele vacilar, entendeu? Então, assim, se o paciente, sei lá, se empolga, sei lá, começa a vender óleo, né? Ou então começa a vender flor, e existe uma investigação policial, ele pode perder, o Ministério Público pode acionar o mesmo juiz que concedeu e ele perder o habeas corpus. Então, assim, se quer fazer uma coisa coletiva, tem que buscar as vias legais para isso. E aí tem formas de fazer, né?
aí nos procura advogado, a gente elabora esse planejamento para a associação fazer isso, de forma que corra menos riscos, né? Uma coisa que as associações precisam fazer é, de fato, se profissionalizar, né? De fato, demonstrar que existe um funcionamento, que os pacientes são acompanhados, que tem uma equipe médica, que existe todo um corpo e que é uma associação séria, né? Porque aí quando for bater na porta do juiz, ter moral para dizer, né? Não se esconder, não fazer coisa errada, porque quando for para o processo isso vai ser descoberto. Mas Certo, é isso. E se o HC é individual, o uso é exclusivamente do paciente. certo. Dos HCs que você participou na constituição deles, quais são as doenças top 3 aí, os mais prevalentes aí? Cara, eu tenho a felicidade de ter, já assim, pela Rede Reforma e pelos meus HCs, eu acho que mais de 30 participação em HCs. Vitoriosos, né? Fora os outros que a gente está lutando ainda. O que mais sai é dor. Dor crônica e dor neuropática. Assim, de cabeça, tá? Vou fazer esse tratamento aqui de cabeça. Dor, a questão também de epilepsias, é uma coisa muito séria, tanto em adultos como em crianças, né? E também nos casos de ansiedade e depressão. Existem vários casos, né? E muita gente tem dúvida. Muito paciente chega assim e diz, rapaz, eu queria até um HC, eu estou plantando, estou correndo risco e tal, mas eu não tenho uma doença tão séria, sei lá, como uma tetraplegia, dor neuropática, câncer, enfim. Eu tenho direito, né? Essa é a pergunta mais comum que tem. Eu afirmo que sim. Se a doença, né, e aí, por exemplo, que é ansioso e depressivo, como é meu caso, é, ela lhe leva a crises que fazem você não ter uma vida tranquila, que lhe atrapalhe no relacionamento familiar, que lhe atrapalhe no seu trabalho, que você não seja pleno, essa doença é muito séria, tá? Então, se você faz um acompanhamento médico, faz um tratamento e está já dando certo o tratamento com cannabis, entra, tá? Da mesma forma que tem uma tetraplegia, como o caso do Rodrigo, que foi o primeiro, né? Paciente, esse foi, inclusive, meu primeiro habeas corpus, eu ainda era estagiário, lá em 2017, e o Rodrigo foi o primeiro adulto. Voltou. Caiu aí para tu? Deu uma cortada aí agora. Pronto. Como o caso do Rodrigo assim, foi um caso paradigmático, todo mundo acha que precisa ter aquelas coisas extremas. Basta demonstrar necessidade. Entendi. Então, basta ter que ter um acompanhamento, vários laudos médicos mostrando E que o tratamento com a cannabis, em detrimento dos alopáticos, o paciente consegue ficar é melhor com a cannabis, é isso? imprescindível. É imprescindível, exatamente. Aquela coisa também, né? Tem gente que acha que o paciente precisa ter passado por outros tratamentos, né? Tomado, sei lá, anos de alopáticos, enfim, para poder ter a alternativa da cannabis. Eu não interpreto assim. A questão da escolha. Deu uma cortada. Voltou. Por exemplo, que chega um paciente lá. Tem paciente que tem alergia ou então algum problema com. Porque a gente não pode ver a Levanta, mano. cannabis também como uma alternativa, né? No caso aí de dores crônicas e epilepsia e a espasticidade da esclerose múltipla, ela tem evidências científicas, né? As outras doenças que a gente sabe, elas têm ensaios pré-clínicos ou melhora de cada paciente ali em relatos de casos, né? Sim, Mas essas três doenças, duas das quais você falou, elas realmente têm evidências científicas e sim. o médico pode prescrever, o paciente fica bem e procurar a judicialização, né?
E a gente junta nos processos desses certo. estudos Deu uma científicos também, cortada? né? Porque tudo A é daquela gente coisa, na intenção de foi no dar uma fluxo aqui no visibilidade, de Flow, dar né? uma Como a gente tranquilidade para fabricou o no juiz WhatsApp. conceder esse habeas corpus. Então a E ciência é um aliado eu nisso. queria entrar numa pergunta que é bem pessoal, entendeu? E engloba tanto você quanto a mim nesse caso, né? Eu até perguntei para você já Sim, sobre a terapia psicodélica, sim. né? É, eu, eu venho assim, eu acho que 99%, de vez em quando eu tenho uma crise, fico mais irritado, entendeu? Uhum. Mas a minha depressão e a Sim, minha sim. ansiedade, elas estão bem controladas com a cannabis, né? E a gente vinha conversando ultimamente, você até postou, né? Por isso que até que eu estou falando aqui ao vivo isso, sobre quadro depressivo, e a gente sabe que você é paciente também, né, de cannabis, né? Como é que é a primeira pergunta? Sim. Como é que a cannabis funciona hoje no seu corpo? E Uhum. segunda pergunta, qual é a legislação na questão da terapia psicodélica? Isso. Uhum. Certo, vamos lá. Cara, eu sou usuário, né, de maconha há Tanto, quase 20 tanto, anos, né, o tal do uso social, recreativo, enfim, né, e assumo isso publicamente, e acho que as pessoas precisam fazer isso também, porque não só o uso medicinal é legítimo, né, as pessoas têm o direito de dispor, né, da sua consciência da forma que acham melhor, desde que não prejudique a ninguém, né, como a gente faz com bebida, como faz com qualquer outra coisa. Mas aí, como Casa de Ferreira Espeto de Pau, né, eu venho atuando nisso desde 2016, 2017 na cannabis medicinal, mas só comecei a me tratar, né, com cannabis, com óleo, com prescrição médica, de 3 anos para cá. Eu tive a primeira crise de depressão, assim, que me nocauteou, né, deu knockdown, em 2019, né? E aí eu procurei um psiquiatra, né, meu psiquiatra lá em Fortaleza, e relatei o fato, e aí ele, obviamente, me falou das possibilidades alopáticas, né? Mas como eu já tinha uma certo. pesquisa, um estudo sobre tratamento com a ayahuasca, né, que é o santo daime, o vegetal, né, a depender das igrejas, eu optei por fazer esse tratamento lá no centro que existe em Cascavel, o Centro AIA, né, que hoje eu faço parte, que é um centro holístico e espiritualista, né, que a gente busca tratamento de ansiedade, depressão, uso abusivo de substâncias, e, né, optei por fazer assim. Né, o meu médico, obviamente, me deu a medicação, fiquei com a caixa em casa, mas fiz esse tratamento lá em 2019. Foram 6 sessões, né, com um intervalo de 15 a 20 dias entre elas, né, com acompanhamento, né, de profissionais, enfim, e fiquei super bem, tá? Assim, foi transformador na minha vida, inclusive postei esses dias, né, dei uma entrevista na revista Época em 2020 falando sobre isso. Não é maluquice, né? A ciência hoje vem comprovando a grande eficácia dos tratamentos com psicodélicos, né? O que são as drogas psicodélicas, né? Psicodélico, a tradução é que manifesta a mente, né? Algumas drogas psicodélicas, por exemplo, LSD, né? A própria ayahuasca, que é a molécula é o DMT, MDMA, né? Isso já vem Sim? sendo estudado, por exemplo, nos Estados Unidos, né? A Universidade lá Johns Hopkins vem fazendo investimentos bilionários na pesquisa com psicodélicos, por exemplo, o tratamento de pessoas com estresse pós-traumático, os veteranos de guerra, né? Existe um investimento muito forte, inclusive, do governo americano lá para tratamento com MDMA, que é a molécula que, em tese, tem ou deveria ter no êxtase, né? Que se usa recreativamente. E aí, com a ayahuasca, inclusive, a universidade que tem os estudos mais avançados, uma das mais avançadas do mundo, é aqui em Natal, né? O Instituto do Cérebro, na UFRN. Inclusive, o Centro AIA, a gente tem um convênio lá de uma pesquisa com o Centro AIA, e me funcionou super bem, né? Esse período. Mas é um tratamento que não é um tratamento simples. Você não vai tomar ayahuasca em casa achando que vai ficar bem, né? Então, existe um preparo, né? Todas as condições. E aí veio a pandemia, né? A gente não fez as sessões, enfim, aí eu me mudei de Fortaleza para o Cariri, né?
E aí tive outra crise Sim, depressiva, né? Como eu não consegui fazer o tratamento com psicodélicos, né? Eu estou tomando a medicação, né? Que o meu médico prescreveu. Inclusive está dando certo, né? Bom que em 2019 era meu médico precisando me convencer a tomar o remédio. E hoje, assim, tá? Eu estou vendo que ele tem razão, que de fato é uma ajuda. Então, assim, hoje no Brasil não existe uma regulamentação clara respeito a isso, né? É uma coisa nova. Por exemplo, a ayahuasca, o uso da ayahuasca, que é uma bebida, né, um chá indígena, né, milenar, que é feito de um cipó e de uma folha, né, que pelo menos 3 religiões no Brasil hoje fazem uso. Isso foi regulamentado em 2001, né? Hoje é possível o uso disso, é totalmente legal, né? E a regulamentação que foi feita abre a possibilidade de pesquisas com uso terapêutico. Mas ainda, como a gente está falando de Brasil, né, muita coisa capenga, falta de sim, interesse, isso não está bem regulamentado, mas já é uma realidade, entende? Então, assim, por exemplo, a proposta do Centro-AI, né? Obviamente, se você for para uma igreja do Santo Daime, que eu fui algumas vezes antes, a ideia é que é um ritual, né? É uma igreja. E tem pessoas que não se sentem à vontade nesse ritual, né? Nessa liturgia. Então, a ideia que o Zé Ivan, inclusive meu parceiro que fez a passagem agora, dia 2 de junho, né, que foi o grande mentor aí do Centro-A, que vem salvando vidas, inclusive, né, ele pensou, ele era mestre do Santo Daime há 18 anos e deu essa sacada deles, cara, tem gente que precisa tomar, mas não se sente bem aqui dentro da igreja. Então, a gente precisa fazer sim. um setting, né, um espaço onde as pessoas venham sem essa preocupação, né, e tome a substância, tome o chá e tenha a experiência psicodélica, espiritual. Os psicodélicos, eles também são conhecidos como enteógenos, né, que significa aqueles que trazem Deus para dentro. Então, no fim das contas, acaba que é uma experiência espiritual também, mística e tal, mas não é o intuito, certo? E aí, o Rafael Baquite, né, que é o psiquiatra também, que faz parte do Centro-AI, que foram os dois que fundaram isso, e a gente está nessa luta, cara. Assim, existem vários outros centros no Brasil fazendo essa mesma coisa. E aquela coisa, precisamos lutar para regulamentar, né? E uma das nossas lutas é isso, é psicodélicos no SUS. Por exemplo, com LSD não tem regulamentação no Brasil. Com MDMA ainda não. Mas, por exemplo, com ibogaína, que é uma raiz Eu tenho africana, interesse já, porque já existe a possibilidade vi, de né, se como fazer o uso paciente, aqui, né, como né? Se, paciente. se houver uma prescrição Eu médica, vi, enfim, o paciente pode assim, a importar cannabis e fazer uso aqui. Mas é o começo de tem uma mais a batalha parte muito da minha grande. vida, o final, até o final da minha vida, né? E eu vi que em 6 sessões de terapia, Ai, cogumelo também. com essas microdoses de psicodélicos, né? Nas sessões de 6 a 8 horas, tem relatos de pacientes que se curam, né? Da questão da depressão, né? Mas, Entendeu? também. E, assim, eu também estou começando a dar uma estudada nessa parte também, sabe? E eu tenho muito interesse, porque eu tenho muito interesse em me Uhum. curar, Sim. entendeu? É uma coisa assim, que é uma conexão que aconteceu comigo e com essas substâncias que eu quero chegar no fim Importante. disso tudo, sabe? E assim, Perfeito, cara. pode falar. Uhum. Sim. Cara, essa. Tá, desculpa. Essas Posso assistir? substâncias, né? Por exemplo, cogumelo, né? Psilocybe cubensis, né? Os cogumelos mágicos que se dizem, a humanidade também já conhece há milhares de anos. Aí fica uma dica, inclusive, tá na Netflix, um documentário chamado Fantastic Fung, né? Que é exatamente com um dos maiores nomes, com alguns dos maiores nomes da pesquisa psicodélica no mundo, né? Tratando dessa questão dos cogumelos. Tudo isso a humanidade já conhece. O problema é que a ciência, do início do século XX para cá, fez uma opção política de só entender como aceitáveis os tratamentos com drogas químicas, né? Inclusive com prescrição médica. Então, os saberes ancestrais, os saberes das curandeiras, dos pajés, dos xamãs, tudo isso foi ignorado. Inclusive, uma das coisas que fez a maconha ser Sim, proibida foi isso, né? As curandeiras, enfim, as rezadeiras usavam isso, inclusive o candomblé usava, e por questões racistas, proibiram a maconha. Da mesma forma as outras drogas. E hoje,
a ciência está vivendo o que a gente chama de um renascimento psicodélico, né? A universidade, uma das maiores universidades, né, do mundo, né? Esqueci o nome agora, mas no Reino Unido também está investindo fortíssimo em pesquisas com psicodélicos, porque são alternativas viáveis. E aquela coisa também, não é o uso em casa, não é você pegar 5 gramas de cogumelo, tomar em casa e achar que isso é um tratamento, não é. Né? Existe no Brasil hoje um cara que é uma autoridade nisso, alguns caras, né? Por exemplo, Siddhartha Ribeiro pesquisa muito isso, né? Neurocientista. Existe o Eduardo Schemberg, que ele tem um instituto chamado Instituto Faneros. Eu acho que é o instituto mais ponta de lança nessa pesquisa no Brasil hoje, inclusive o Schemberg, ele tem uma pesquisa muito forte, consagrada internacionalmente com MDMA. Então, assim, é aquela coisa, é a gente começar a levar esse debate a sério. Então, assim, não existe a regulamentação, mas, como eu falei, há 6 anos atrás, para cannabis também não tinha. Né? Então, assim, a gente precisa usar o que a ciência tem, entender que essas coisas têm suas particularidades, né? A gente não está querendo banalizar, dizer que você tomar LSD em casa vai ser... Por exemplo, o tratamento com MDMA, pelo que eu li dos veteranos de guerra, a pessoa vai para o tratamento, passa por algumas sessões de psicoterapia com psiquiatra sem tomar substância. Lá numa etapa do tratamento, ele toma a substância 1 ou 2 vezes e faz a sessão com acompanhamento. E depois existe o eu mais peço até acompanhamento do que chama a integração sua ajuda psicodélica. Então, não é brincadeira. para, Mas a gente precisa se iniciar no Brasil possível, isso. uma Né? A gente acha, introdução inclusive, aí que é uma com essas alternativa férias barata, aí que viável, você deve poderia ter estar no comprado, SUS. Né? né? Entendeu? Porque assim, Ítalo, realmente eu quero, cara, assim, eu quero, tipo, ficar zerado, bicho, tá entendendo? Porque assim, eu vim ter gosto, assim, pela minha vida há Vamos. Teus pouquíssimo contatos. tempo atrás, entendeu? Eu digo que de um ano pra cá, eu tive melhoras, assim, É, significativas, entendeu? E assim, eu quero continuar, entendeu? Eu quero continuar nessa questão. Eu tô fazendo até isso aqui, pouca gente, ninguém sabe, né? Agora vai ficar gravado aí, se quem assistir isso aqui vai ficar sabendo. Eu já estou no quarto mês de uma pós-graduação em psiquiatria, massa. né? Pode contar comigo. E o que eu venho estudando é que as drogas para depressão, né? Elas ligeiramente são melhores do que o placebo, essas drogas que a gente conhece, né? As Massa. drogas que são prescritas pelos psiquiatras, né? E isso aí me deixa com mais vontade ainda de realmente conseguir a cura, a melhora com essas outras terapias, né? E assim, eu quero te Uhum. dizer que eu sou muito fã seu, cara. Você é um cara que merece todo respeito, entendeu? E das vezes que a gente se encontrou e que a gente conversou, eu acho que você até disse para mim que você sentiu a firmeza, né? E eu quero que você saiba que o que você precisar e eu Obrigado. puder fazer por Obrigado. você, por seus clientes, né? Eu estou aqui à disposição, social também. Você sabe que Uhum. não tem essa. Claro, todo mundo precisa, né? A gente vive numa sociedade capitalista, né? A Obrigado, gente meu precisa querido. de dinheiro, a gente precisa se manter, mas cada caso é um caso. E dizer que eu estou disponível aí para Uhum. você. Hoje foi um A gente tem paciente conversado que foi um bastante, né? paciente cliente seu. Acho que ele foi lá, disse que Uhum. era seu cliente e tudo. E agradeço demais aí por você existir, cara. Sim. Você é importante para pessoas como eu, para pessoas que têm Sim, sofrimento e sim. doenças crônicas. Obrigado, pô. Pô, obrigado, irmão. Cara, pô, não sei o que falar, eu fico feliz demais, assim, a gente se conheceu assim, há pouco tempo, né, de outubro pra cá, mas de fato rolou essa conexão e eu senti, né, essa seriedade na sua proposta, no que você quer fazer, né, você tem demonstrado isso, né, o interesse, a busca, né, e eu acho assim, cara, uma das coisas que a gente tem batido muito na tecla é que a gente precisa ganhar os médicos, sabe, a proibição, por exemplo, da maconha, dos psicodélicos,
eu acho que as primeiras vítimas foram os próprios médicos, que ficaram tolhidos desse conhecimento. Né? As faculdades de medicina não estudam, por exemplo, o sistema endocannabinoide. Tem médicos hoje que são proibicionistas de fato, né? Que são contra, enfim, por N questões. Existem outras categorias de médicos que não sabem dessas possibilidades, e tem aqueles que querem, que sabem e vão atrás. Né? Você, felizmente, está nessa última categoria. Inclusive, está empolgando outras pessoas a fazer isso. Então, assim, fico muito feliz, né? De fato, essa nossa parceria profissional, enfim, pessoal também. E aí eu queria até falar com você, assim, que me veio, né? Quando você falou. Vou lhe passar um estudo de um amigo que é do Instituto do Cérebro, chamado Draulio Araújo. Acho que ele é um dos principais pesquisadores do mundo na questão da ayahuasca para tratamento de depressão e uso abusivo de substância. Os estudos deles têm demonstrado essa questão da eficácia do tratamento com a ayahuasca em relação aos alopáticos, em relação ao tempo, né, de melhora, né, que os pacientes passam, a questão do próprio placebo. O estudo dele é muito interessante, inclusive ele tem vários vídeos, Sim, eu fiz lives com ele já, explicando essa terapêutica, né, cara, que é a revolução. Né? O Siddhartha Ribeiro, ele fala, por exemplo, da cannabis, né, que é a revolução da medicina do século XXI, né? Assim como foram os antibióticos no século XX, né? A gente precisa tratar disso, né? Assim, e eu acho que pessoas como você são fundamentais, né? Para poder propagar isso, eu fico feliz demais, assim. Isso é a minha vida, sacou? Como eu já falei, eu sou usuário de drogas, eu sou usuário de maconha, psicodélicos há um bom tempo, mas de uns 6, 7 anos para cá eu tenho atuado profissionalmente com isso. E assim, embora a gente viva numa sociedade capitalista, a gente precisa pagar as contas e se lascar para ganhar dinheiro, o meu sim. maior pagamento, muitas vezes, né, é poder ser importante na vida de pessoas, né? E eu acho e se juntar mais pessoas, né? Então, assim, a cannabis, ela tem um efeito chamado efeito comitiva, né? Efeito entourage, onde os canabinoides, eles funcionam melhor juntos, né? No nosso movimento é a mesma coisa, Não. né? Eu, advogado, você médico, paciente, farmacêutico, a gente Pois é, meu precisa amigo. juntar. Agradeço Todo mundo chegou demais aqui onde a gente está você ter por uma aceitado necessidade o individual. convite. Mas a Vamos gente fazer percebe mais e que vamos nos resolver só o encontrar nosso de problema não forma é a presencial aí, saída, né? né? A gente precisa pensar nisso A gente como tem uma muita coisa coisa, maior. a gente tem muita coisa a conversar. Eu realmente Beleza, irmão. assim Vamos fazer mais, né? entrei nesse negócio, nesse movimento, né? Que não tem CNPJ, muito menos CPF, Bora, né? esse final de semana. Mas é uma coisa que eu realmente entrei realmente para eu tenho vontade, né, aberta de dizer isso para todos. Eu tenho uma vontade muito grande de fazer isso aqui, ó. Uhum. Entendeu? Produzir muito grande, ó. Muito, ó. Muito. Uma vontade assim enorme Isso, da garoto. gente Aí, fazer isso o meu não tá aqui, aqui, não. da gente fazer isso acontecer, Sim, entendeu? sim, sim, sim. Dos probleminhas que a gente já Barato, teve eficaz. nas reuniões, né? É isso, mano. É isso mesmo, Como vamos você junto. falou, você vê a seriedade. Eu cheguei para você, ó, aconteceu isso e isso, não tá dando certo isso, né? Mas eu conto que quando a gente se reunir, que você esteja presente, até para a gente fazer uma sessão, né? Valeu, garoto. Obrigado, hein? Normal é da vida. Sim. Tamo junto. Esse tipo de reunião não Eu falta. tenho, eu tenho a sorte de minha esposa ter se Muito apaixonado bom, também, cara. né, pela Valeu. Obrigado a cannabis, todo né? mundo que tá aí, cara. Tá uma média boa, a galera aí já Né? participando. Vamos Então, fazer mais. assim, Inclusive, eu eu acho que até a eu acho a que Laila deu uma ideia boa, aí, você ficar Marcinho, aí, fazendo mandar um abraço lives para temáticas, viu? Márcio, É importante. Rafael, para Jefferson, paciente meu, tem uma Inclusive, galera parabéns a aí, Camila cara, também por estar nessa, mandando, viu? mandando um alô aí, um Quero salve. conhecê-la. E assim, o que é que eu tava falando? Esqueci. Rafael. Esqueci mesmo. Ah, sim, Massa. então, tipo assim,
Eu, Também. a minha intenção, a gente Falando vai de abrir teste, a gente uma. esqueceu. Marcinho também vai. Márcio Holanda, Vai isso, meu ele irmãozinho. vai estar Fique com com a Deus, gente viu? aí. Ah, tá falando de Camila. A nossa intenção é de abrir. A gente está De na Camila ter se reforma. Eu vou até apaixonado. depois aqui, vou colocar um vídeo. Acho que eu vou lá amanhã da clínica que a gente está fazendo, né? E é uma clínica que vai ser voltada para a questão da medicina integrativa, que ela já fazia o curso. E eu fui para um congresso com ela em São Paulo e fui lá conhecer empresas e tudo, né? Tem até empresa Massa, bem robusta, né? massa. Que tem um óleo bem robusto, né? Que você conhece, né? Essa empresa. A Repmes, a gente já falou dela para você, né? Uhum. E é até uma empresa que, assim, se a gente abrir a associação, Uhum. fornecer os honorários de advogados. Acho que Rafael, deve ter Sim, sim, falado com sim, sim, você, né? conheço. E, assim, o que acontece? Eu vou. Ela vai fazer agora, quinta-feira, Camila vai fazer agora, quinta-feira, um episódio lá, um podcast, né? Uhum. Comigo. Sim, a gente conversa Eu vou essas fazer algumas. Não vai possibilidades. ser assim, vai ser perguntas e respostas mesmo. Não vai ser no flow, não, aqui, como eu gosto de fazer, né? Vai ser perguntas e respostas também para a gente criar conteúdo. Por que é que a cannabis é boa para fibromialgia? Por que é que a cannabis é boa para Massa. depressão? Vamos fazer esses tópicos. E ela que vai ficar nessa parte mais de Sim, fazer vai ter live, roteiro. de falar, entendeu? Porque assim, Massa. eu fiz muito isso porque a medicina integrativa engloba a medicina canábica, né? Perfeito, cara, perfeito. E depois que ela abraçou a causa e tudo, eu quero muito que ela se dê bastante bem na profissão dela e nessa nova empreitada aí. Massa. Deu uma travada? Uhum. Deu uma travada aí, Ítalo, Sim. mas assim, agradecer, dar uma boa noite aí para você, né? E vamos fazer essa revolução aí, canábica e psicodélica. Um- E pra mim. Voltou. Obrigado Voltou. aí, meu amigo. Grande abraço. Deu. Voltou. Vamos botar pra dentro. Vamos fazer tudo isso.